Muito bem, muito bem. Bom, nessa aula aqui eu vou te explicar então a lógica que a gente vai fazer ao contrário, tá? Se antes a gente fez a lógicazinha para deslocar os nossos itens aqui certinho, para a gente saber qual que era o primeiro item a ser deslocado, etc e tal, tudo que a gente fez nas últimas aulas aí, tá? Agora a gente precisa fazer o contrário, né? A gente precisa fazer com que quando o nosso usuário clicar aqui para a esquerda, né? Desculpa, vamos recapitular. A gente precisa fazer o quê? Vamos imaginar que o nosso usuário clicou duas vezes para a direita. Então foi uma, duas. Beleza. O que a gente precisa fazer agora? Quando ele clicar para voltar, a gente tem que pegar o primeiro item, digamos assim, o item correspondente e jogar ele aqui dentro da tela, né, do nosso container aqui e tal, do wrapper, na verdade, para ficar alinhado. Então seria, por exemplo, aqui, ó, tá? E aí a gente tem um probleminha que pode confundir a gente visualmente, que cada item tem uma largura diferente. Então o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: primeira coisa que a gente tem que pensar, quantos itens a gente está deslocando? Então, por exemplo, se eu peço o item 3 aqui, eu estou deslocando um item, beleza? Se eu pedir o próximo, eu estou deslocando mais um. Então, quantos itens eu desloquei? 2. Então, se eu quiser voltar, eu tenho que voltar o equivalente a um item, digamos assim. Então, o que seria isso? Eu desloquei 2 para a esquerda, então eu só posso deslocar 2 para a direita, para voltar. Então, o primeiro item que eu teria que voltar seria até aqui, ó, o 1, né? Então, desloquei 1, tá? E desloquei 2 e voltei ao ponto inicial, beleza? Então, a gente tem que primeiro entender que existe essa relação. Se eu joguei 2 para frente, né, mostrei mais 2, eu só posso voltar o equivalente a mais 2, e se eu estou voltando eles, eu tenho que fazer com que eles fiquem visualmente assim alinhados ao início do nosso wrapper aqui, beleza? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é mais ou menos fácil da gente imaginar com esse desenho aqui, mas é difícil quando a gente vai lá direto no código. Por isso que eu gosto de desenhar e te mostrar aqui tudo bonitinho, tá? Acho que fica mais fácil de entender. Olha só o que acontece. Quando a gente desloca, a gente pede o número 3, a gente deslocou esse tanto aqui, certo? Então imagina que tem um espaço aqui que a gente já sabe, inclusive, lá pelo nosso código, que é de 182 lá, né? Mas vamos imaginar aqui, vamos acompanhar aqui pelo esse elemento visual aqui. Então tá bom, isso aqui é o espaço que a gente deslocou para a esquerda, o nosso translate X que a gente fez lá. Quando eu peço mais um item, ele vem aqui, para aqui bonitinho, e aí esse espaço aqui aumenta para... vamos ver aqui, 457. Beleza. Então, deixa eu colocar bem rente aqui que é para ficar certinho. 469. Então, agora a gente tem 469, certo? Quando a gente clicar para ir para a direita, ou para a esquerda, desculpa, para voltar o item que estava antes e sumiu, a gente quer que o cara que desloque para cá. Só que a gente precisa entender o seguinte: esse translate aqui, ele vai estar, tipo, nesse exemplo aqui, ó, tá 469, seria 469 negativo, certo? Ele vai continuar negativo, só que agora ele vai ser outro valor. E a gente vai precisar fazer o quê? Tá bom, se eu desloquei 2 para a esquerda aqui, para eu voltar 1, eu tenho que posicionar esse cara aqui, ou seja, eu desloquei 2, né? 1, 2. Esse aqui, ele tá ali meio perdido, né? Porque ele não tem equivalência, né? Então tá. Se eu desloquei 2, o primeiro que eu tenho que voltar para dentro da tela é esse cara aqui, certo? Porque seria 1, 2. Então esse aqui é o 2, então eu volto ele, né? E aí ficaria aqui. E aí olha só o que acontece. O espaço aqui do lado esquerdo diminui para isso aqui, ó, tá? Então é essa lógica aqui que a gente tem que seguir. E se eu volto mais um, o espaço zera. Certo? Então é esse distanciamento aqui que vai ficar variável, que a gente tem que controlar ele o tempo todo. E a gente vai controlar ele como, tá? A gente precisa mapear agora praticamente o inverso do que a gente fez, tá? Se a gente deslocou um item, a gente precisa saber que o item de índice 0 é o item que foi deslocado, ou seja, deslocamos um item, tá? Que é o de índice 0. Deslocou de novo, a gente atualiza e a gente fala, tá bom, agora a gente deslocou mais um, o que significa que a gente tem o 0 e o 1 lá agora de fora, beleza. Aí a gente deslocou mais um, a gente fala, beleza, agora a gente tem o 0, o 1 e o 2 lá de fora, tá? Por quê? Porque a gente vai guardar a largura deles pra gente
subtrair aqui ou adicionar, enfim, a gente vai ter que fazer a conta lá. Mas só tentando te exemplificar, tá? Eu vou voltar aqui no mesmo exemplo. Então aqui esse espaço está zerado, né? O nosso espaço negativo lá que a gente está somando lá. Então beleza, chamei aqui, ó, pá, vim aqui, cliquei aqui, deslocou aqui, então nosso espaço aqui vai ficar assim, legal? Vamos imaginar agora que eu quero voltar e tal, então eu fui lá e cliquei aqui, não, volta o item que estava antes. O que eu tenho que fazer aqui para voltar o item que estava antes é zerar. E como que eu vou saber que, tipo, é 0 ou 30 ou 50 tal? Eu preciso mapear qual item que foi para fora, tá? Então, se for o primeiro item, que é de índice 0, sempre vai ser 0 aqui o valor do nosso translate x, certo? Vai estar zerado porque é o ponto inicial. Agora vamos imaginar então que eu mandei 2. Então eu mandei 1 e agora eu vou pegar o 4 aqui, jogar para dentro, mandei 2. Essa largura aqui vai aumentar para isso tudo aqui, tá? Como que eu falo então para voltar 1? Ou seja, eu quero voltar aqui, ó, tá? Eu quero que o 1 fique aqui. Se eu voltasse 2 seria o 0. Eu quero voltar só o 1, tá? E encaixar ele aqui no comecinho, tá? Olha só, se a gente tá isso tudo aqui para fora agora, eu preciso guardar o valor da largura desse aqui e o valor da largura desse aqui, tá? Multiplicar por negativo, digamos assim, né? E aí eu vou precisar então falar o quê? Olha, esse cara aqui, ele vai ser só o primeiro item aqui para que o segundo item fique na tela. Então ficaria isso aqui, certo? Então é essa conta que a gente vai ter que fazer. Eu acho que ficou tranquilo, né, de entender. Se fosse mais um, por exemplo, ó, tipo o 5, tá? Vamos fazer um exemplo maior ainda, tá? Então agora eu tenho essa largura total aqui. Se eu joguei 3 para fora, digamos assim, e eu quero voltar 1, então eu tenho que voltar onde? Eu tenho que voltar esse cara aqui agora. Vou voltar aqui, ó, tá? Voltei 1, beleza? Para eu voltar 1, o que vai ser? O meu espaço aqui de fora vai ser a soma desses dois aqui, tranquilo? Então é isso, tipo assim, o tanto que vai ficar deslocado para a esquerda sempre vai ser a soma do item que eu quero que fique visível, né, o índice dele, menos os dois anteriores. Aqui, na verdade, não, a gente tem que ver se vai ser o índice... dá para fazer pelo índice, vai ser tranquilo pelo índice. Mas é isso, tá? Sempre vai ser tipo, esse cara aqui, né, que é o que a gente quer que fique na tela, a largura dos dois itens anteriores a ele. Acho que é isso, é o jeito mais fácil de explicar, tá? Então, se fosse, por exemplo, se a gente tivesse mais itens e aqui tivesse, por exemplo, mais itens para cá, tá? E a gente quer voltar ao 3, então a largura total seria o que já está aqui, certo? Menos os itens que são anteriores ao que eu quero que entre na tela. Então, seria isso tudo aqui, que já é o tanto atual, menos os itens anteriores ao que eu quero que entre na tela. E aí ficaria isso aqui, então, e aí ficaria assim quando eu clicasse, beleza? Vamos fazer isso aí na prática agora, então, mas a gente vai fazer isso na próxima aula.